colocar no âmbito igreja, que é o novo tempo, né? O Novo Testamento é um marco divisório quando Cristo vem na Terra. Então, a partir da instituição da igreja em Cristo Jesus, nós estamos num avanço missionário. O Jefferson me perguntou hoje, falou, bispo, qual que é o... Como é que você me perguntou, Jefferson? Qual que é o missionário... Referência missionária, né? Qual a referência missionária? Aí eu falei, referência missionária para mim é apóstolo Paulo, né? Porque se nós formos ver as cartas do Novo Testamento, está tudo lá timbrado, lá com o nome dele. E aí a gente vai entender um pouco esse processo, eu vou fechar mostrando para vocês um processo e deixar que o Espírito Santo então trate o seu coração. Glória a Deus por isso. Tudo é uma questão de mudança de mentalidade. Tudo é uma questão de revelação. Se você não tiver mudança de mentalidade, se você não tiver revelação, você não passa pelos processos. Os processos são doloridos. Os processos por si só já são doloridos. A dor, ela diminui, ou a dor diminui, ou Deus tira a dor, ou Ele te dá força para suportá-las. Mas não tem como você querer viver uma vida sem dor. Glória a Deus por isso. Então você tem que aprender a viver o processo. E aí quando a gente olha, olhando o apóstolo Paulo, aí o Jefferson falou isso e eu fiquei, né? Depois que ele falou, eu dei a resposta para ele, mas depois eu fiquei pensando. Vamos então entender um pouquinho, eu vou para um capítulo de Atos, mas quando nós olhamos a ressurreição de Cristo, Jesus então ressuscita, ele ressuscita dos mortos. Glória a Deus. Jesus vence a morte, glória a Deus. Ele vence a morte. Ele vence a morte por cada um de nós. Ele vence a morte e nos presenteia com essa vitória. Preste atenção aí, os introdutores aí, visitante aí. Ele nos presenteia, glória a Deus. Ele nos presenteia com essa bênção, ele nos presenteia com essa vida. E aí, quando ele ascende aos céus, ele deixa, então, a igreja preparada para seguir. E aí eles começam a avançar, as missões começam a vir e eles começam a avançar. E quando nós entramos em Atos, nós começamos a ver, depois do Espírito Santo ser derramado, um crescimento assim, numérico, que eles não tinham condição de entender esse crescimento de uma forma natural, ao ponto de haver queixas dentro da igreja. De chegar até os apóstolos e falar, olha, tem gente que não está sendo bem cuidado. Por quê? Porque vocês estão, tanta gente que está se acrescentando, né, que não se dá mais para poder acolher todos. Foi então que se faz uma reunião, e aí dentro dessa reunião vem se levantando pessoas para ajudar na obra. Glória a Deus por isso, né? Por isso que você vai chegando e vai se apresentando, porque o avanço missionário é algo constante na nossa vida, algo constante na vida do cristão. A igreja do Senhor, ela está constantemente em crescimento. Aí você fala, como que é o crescimento? O crescimento é as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. Quem deseja bênção aqui? Então, são as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, e essas bênçãos que vêm sobre você, elas transbordam sobre as pessoas que estão à sua volta. E assim a igreja vai vivendo de geração em geração. E aí, então, a gente vai ver em Atos, o Espírito Santo, a igreja crescendo, e aí não se dá conta no número de pessoas, e eles vão então vendo os milagres acontecendo, né? As curas vão acontecendo, e a gente vai vendo os capítulos 2, 3, 4, 5 da palavra do Senhor, e as coisas vão acontecendo. Quando a gente chega no capítulo 8, se você puder colocar para mim, no capítulo 8, verso 1, e aí eu fecho a palavra nesse texto, para você entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. No capítulo 8, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: e Saulo consentia na sua morte, porque havia uma discussão grande no meio da igreja. Duas mentes contrárias. Duas mentes contrárias. Uma mente estava dentro de um avanço missionário. Glória a Deus.
A outra mente estava querendo impedir o avanço missionário. E a igreja vem num avanço missionário sobrenatural. E aí, um determinado dia é marcado com uma polêmica muito grande, que no verso 1 diz assim: Saulo consentia na sua morte, e continua o texto. Naquele dia, diga naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, vai sumir o fundo aí? Foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Numa grande discussão nesse dia, eles mataram um missionário. Mas a igreja não estava crescendo, estava, preste atenção nisso, Deus não estava operando os milagres, estava. Havia muita gente sendo curada, muita gente sendo liberta. E a igreja estava crescendo, a presença de Deus estava nítida na vida das pessoas. Só que houve um dia, quando a Bíblia fala naquele dia, eles mataram um missionário. E quando eles mataram um missionário, criou-se uma perseguição muito grande, despertou uma perseguição muito grande naquele lugar. E a Bíblia diz, eu quero colocar 2 pontos para vocês. Primeiro, que você vai ver no texto, que dispersou a igreja. Para onde foi parar o avanço missionário? Para lugar nenhum. Todo mundo fugiu. Porque a mente que não é a mente de Cristo tomou conta. Consegue entender o que eu estou dizendo? A mente que não é a mente de Cristo tomou conta. E aqueles que tinham a mente de Cristo fugiram, dispersaram por causa da perseguição. E aí a Bíblia diz que só os apóstolos permaneceram. E aqui eu quero um ponto, de 2, um ponto. Se você não chegar a entender a revelação de um apóstolo, você corre um grande risco de um determinado dia da sua vida, você fugir do avanço missionário. Tem aqueles que fogem do avanço missionário porque ficam com medo de prosseguir a vida cristã, ou medo de, ou se decepcionou, não entendeu, ou as lutas estão muito grandes, a luta está muito grande, é muito sacrifício, é muita correria, é muito isso, muito aquilo, e desiste do avanço. Agora, se você conseguir conquistar uma mente apostólica, posso ouvir amém? Não há diabo que tire você de Cristo. Não há. Não há demônio que tire você da presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, que você venha ter a mente de um apóstolo, que você venha ter a revelação diante do Espírito Santo do que é andar com o Senhor, com os seus olhos ligados, fixos naquilo que é a presença do reino na sua vida, de você entender a vida eterna, para que o Senhor possa então te trazer uma vida abundante nessa terra. Glória a Deus por isso. Mas para isso você tem que passar pelos seus processos. Porque se você não passar pelos seus processos, você não vai entender a revelação. Se você não receber a revelação, você está vulnerável para sair da presença de Deus. E aí eu vou para o segundo ponto. Este Saulo, que arrastava pessoas, que prendia pessoas,
ele teve um encontro com Cristo. E o que aconteceu com esse homem? A mente dele, o que aconteceu com a mente dele? O que aconteceu com a mente dele? A mente dele transformou. Fala, mas como é que você sabe que a mente dele transformou? Porque ele fala em Romanos capítulo 12 o que aconteceu com a mente dele. O que a gente leu em Romanos capítulo 12 foi o que aconteceu com a mente dele. A mente dele foi renovada. Ele viveu a experiência e ele escreveu a experiência que ele viveu. Isso não acontece conosco? Quando você recebe uma revelação de Deus, você fala, Deus falou comigo isso. Qual que é o segundo momento que a gente faz? A gente quer falar para o outro que Deus falou com a gente. É o que Paulo está fazendo. Então, de perseguidor, de assassino de cristão, ele se tornou um missionário. E ele começou, então, aquele avanço missionário que veio até Estevão, mingou. No mesmo dia que Estevão morreu, aí é o mistério de Deus. No mesmo dia que Estevão morreu, Deus levantou um outro missionário. Consegue entender o que eu estou dizendo? No mesmo dia que Estevão morreu, Deus colocou na vida de Saulo, que depois se torna Paulo, aquilo que havia em Estevão. E a obra do Senhor continuou. E a obra do Senhor continua até hoje. Se não tiver Estevãos, existem Paulos. E aonde que estão esses Paulos? Não dá para ter ideia. Porque Estevão, ele é apresentado como um homem brilhante, com uma mente brilhante, que ninguém conseguia vencer ele numa discussão. Agora, Paulo, ele surge como um assassino, como Saulo. Consegue compreender? Estevão vem com uma mente sendo preparada por Cristo. Saulo, a gente vê ele receber uma revelação de um Deus vivo. E o que é a revelação? A revelação não é treinamento mental. Revelação não é treinamento mental. Revelação não são bons pensamentos. Revelação é você ter uma experiência e você começa então a saber que o teu Deus vive. Amém? O teu Deus vive. E o teu Deus direciona você. E o teu Deus opera milagres na sua vida. E o teu Deus te conduz em tudo nessa vida. Aí você vai entender algo maravilhoso. A palavra escrita é uma forma do Espírito Santo nos alfabetizar no mundo espiritual. A palavra escrita é parâmetro para que ele venha trazer a revelação à nossa alma. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? De repente você lê um texto como esse, Saulo consentia na sua morte. Você entendeu o que é isso? Ele concordou com a morte de alguém, está aqui na tua cabeça, isso é racional. Mas quando o Espírito Santo entra, o Espírito Santo pega uma frase curta dessa e ele traz uma revelação à sua alma, que não está escrito, não é a letra, é a comunicação do Espírito Santo com você. Consegue compreender o que eu estou dizendo a você? Então você precisa receber a revelação. Deus está vivo, irmãos. Glória a Deus. E o Senhor conduz a sua vida. E nós estamos num constante avanço missionário. O plano do Senhor é aquele que vai dar certo sobre a tua vida. É a vontade de Deus, não é a sua. É o tempo de Deus, não é o seu tempo. Quando o teu tempo está em discórdia com o tempo de Deus, não vai dar nada certo.
E eu não vou pedir perdão por dizer isso a você. E nem é praga e nem é maldição. Isso é fato. Se você quer uma vida fora do tempo de Deus, sinto muito, não vai dar certo. Porque a sua vida só dá certo se você pegar o seu tempo e se submeter ao tempo de Deus. Aí você fala, mas bispo, como que eu vou saber o que Deus quer comigo? Você precisa renovar a sua mente. Porque com a mente antiga, você não vai para lugar nenhum. Sem sacrifício vivo, você não vai para lugar nenhum. Aí você fala, mas como é que é essa mente renovada? O apóstolo Paulo nos dá algumas pistas, a revelação é dele. Agora você tem que adquirir a sua, mas ele dá algumas pistas. Primeiro, que não é tão fácil, porque quando ele fala, rogo-vos irmãos, é porque o negócio está feio. Porque uma coisa é você simplesmente pedir um favor para a pessoa que você sabe que ela vai fazer rapidinho. A outra é quando você depende de um favor que você veio pensando, e agora, eu vou pedir, será que vai fazer? Né? Aí você fala, e agora, será que a pessoa vai fazer? E aí quando Paulo fala assim, rogo-vos, quer dizer assim, olha, eu sei que é difícil você compreender isso, mas não faz isso que está na tua cabeça não, mude isso que está na tua cabeça. Agora, como é difícil mudar a nossa cabeça quando a gente acredita que o que nós pensamos está certo. Não, o que eu penso está certo, o que eu vou fazer está certo, a minha decisão já está tomada, e vai tentar alguém mudar isso. Não muda. Não muda. Só muda se você tiver uma revelação da parte do Senhor na sua vida. E aí você vai submeter a sua vontade à vontade de Deus. Paulo diz então, olha, rogo-vos irmãos, para que você tenha uma vida como um sacrifício. Ainda bem que é vivo, glória a Deus por isso. Né? Ainda bem que é vivo. Quer dizer, é um sacrifício. Irmãos, tá, o que essa palavra sacrifício significa? Pelo amor de Deus, entenda isso. Entenda isso. Existem coisas que não tem como fugir. Se o médico manda você tomar uma injeção, que você sabe que dói, e o médico ainda fala, você vai tomar uma injeção, dói, mas é o melhor porque vai diminuir aí o problema que você tem. De você olhar para o médico e dizer, mas não tem jeito, doutor? O médico fala, não, você quer ficar uma semana com dor, você quer sair daqui sem dor. Só que você fala, eu quero sair daqui sem dor. Então você vai ter que enfrentar a dor da injeção. Então tem coisas que não tem como você falar, eu não quero isso. Paulo está dizendo, não tem como você ter renovação de mente se você não tiver sacrifício. Você tem que ter sacrifício. E o seu sacrifício é vivo porque o teu Deus é vivo. Glória a Deus. Só que ele dá um refrigério para a gente, né? Ele fala assim, faça isso, para que você possa experimentar o que Deus tem para você, que você não tem ideia do que Deus tem para você. Deus tem coisas para você que não passa na tua cabeça que Ele tem para você, mas você só vai viver isso se você entender o que é o sacrifício vivo. E aí você vai entender o que é o avanço na sua vida, do Deus vivo, que opera milagres. Glória a Deus por isso. E quem é esse Deus? Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus foi ao inferno, venceu o inferno, entregou isso na nossa mão, falou assim, ó, eu fui ao inferno, venci o inferno, estou pondo na sua mão agora. Você não precisa ir no inferno para você viver o que eu quero que você viva, porque eu já fiz essa parte. Agora eu coloco na tua mão, o que eu venci eu coloco na tua mão, viva, com a força que eu estou te dando, contra tudo que é contrário na sua vida. Você crê nisso? Amém? Então que você se posicione diante do Senhor. Glória a Deus. Amém.